E aí, galera? Gostaram aí da nossa aula aí sobre potências mundiais? Beleza, daqui a pouco eu vou falar em um segredo que aconteceu agora e é pouco aqui, daqui a pouco. Mas vamos lá começar o nosso resumão aí. Vamos lá começar, meu diretor já começou o nosso resumo. Aula 33.2, as potências econômicas. Falamos da França, Alemanha, França, Reino Unido e Itália juntos são tão potentes esses países que eles têm 50% do PIB de toda a Europa. A França é a 7ª posição em relação ao maior poder econômico do mundo, ok? Falamos também que a França ela tem setores industriais muito importantes. Falamos aí para o nosso aluno que tem aí a mulherada aí que gosta tal de cosmético, tal, usa em vez em quando um L'Oréal. E é o seguinte, você vai lá, quer colocar um pneu no seu carro, na sua moto, no seu caminhão, aí você já ouviu falar na Michelin, você já ouviu falar no carro da Renault, você já ouviu falar no Citroën. Então, são várias multinacionais que estão em vários lugares do mundo, beleza? A França foi o 2º país a chegar à Revolução Industrial, depois do Reino Unido, beleza? Falamos que a França tem um IDH altíssimo de 0,901, baixa taxa de mortalidade, expectativa de vida de 82 anos e praticamente o analfabetismo lá é nulo. Falamos do Reino Unido, este Reino Unido que foi o berço da Revolução Industrial que aconteceu lá em um dos países do Reino Unido, a Inglaterra. Mais precisamente, lá em Londres ocorreu essa primeira Revolução Industrial e por muito tempo o Reino Unido foi uma grande potência mundial, ok? Por muito tempo o Reino Unido foi a potência mundial. É um dos reinos mais antigos do mundo. Hoje o rei lá é o Rei Charles. É isso que por muito tempo, desde quando eu era criancinha, o Batatinha aqui, nosso diretor, a gente era criança, né, Batatinha? A gente ouvia falar no Príncipe Charles, né? Agora ele tá velhão, tá quase 80 anos que virou rei. E até nós já ficamos velhos, né? E agora que ele virou rei, né, Batatinha? O Batatinha tá rindo de mim aqui. Pois é, galera, para você ver como demorou o homem a virar rei, né? Enfim, a expectativa de vida lá no Reino Unido é 81, quase 81,5, né? A expectativa de vida deles. Então, a maioria deles também já tem uma considerável nível educacional. Eles também saíram, isso aqui foi inédito, eles saíram lá da União Europeia. Falei que eles saíram da União Europeia, no entanto, ainda é cedo para dizer se isso foi bom ou ruim. Tem muitos aspectos aí envolvidos nessa saída. Tem aspectos políticos, aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos, inclusive, da questão de migração de pessoas. Porque se eles deixaram de fazer parte da União Europeia, também, então, eles não fazem parte mais das legislações que os países da União Europeia aceitam, como questão de migrações, etc. Beleza? Então, Reino Unido é ainda uma potência mundial. Foi e continua sendo, ok? E o Japão, lembra que eu falei para vocês que eu ia dar aí uma notícia para vocês de um segredo que aconteceu agora há pouco no estúdio? Pois é, aconteceu. Agora o meu diretor Batatinha entrou ali e falou: professor Jorge, inclusive as melhores câmeras do mundo, inclusive essas que estão aqui no estúdio, é lá do Japão. É a Sony, a Nikon, que eu esqueci de citar essas outras, né? Sony, Nikon, é tudo japonesa. Então, o Japão tem esse nível de tecnologia, inclusive nanotecnologia, que está na maioria dos países do mundo consumindo esse produto que eles produzem de alto nível tecnológico. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, esse Japão que a gente já falou, que eles não têm recursos naturais no seu território. No entanto, quem ajudou eles muito a se reestruturar foi os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra.
ok? Lembra que os Estados Unidos lançou lá 2 bombas atômicas, relembrando, né? Então, o próprio Estados Unidos ajudaram eles a se reestruturar e eles investiram pesado em tecnologia, em educação, em pesquisa e se tornaram a potência que eles são hoje. Lembra qual era o nome do plano? Isso mesmo, eu ouvi alguém falar aí, o Plano Colombo, diferentemente da ajuda que os Estados Unidos deu para a Europa, que era o chamado Plano Marshall, beleza? E aí eles têm uma alta expectativa de vida, a maior do mundo, ok? E a taxa de analfabetismo dele é inferior a 5%. Sem falar que também lá a taxa de mortalidade é muito baixa. E para completar, colocamos aqui as maiores economias do mundo, ok? Entre os 3 primeiros está aí, ó, Estados Unidos, China e Japão. Aí, beleza? Galerinha esperta, agora vocês têm aí uma atividade. Faz aí, ó, tranquilão, só na manha, sem pressa, sempre. Só na tranquilidade, que vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. E aí, galera esperta? Tranquilão? Falei para vocês que ia dar tudo certo. Então, vamos ver aí se vocês acertaram. Eu tenho certeza que todo mundo acertou tudo. Mas vamos lá ver se só para conferir mesmo? Vamos lá no quadro, meu diretor. Questão 1. No mapa da França, as áreas destacadas correspondem às regiões vinícolas, bacias petrolíferas, regiões industriais, áreas agrícolas ou bacia leiteiras. Falamos para vocês e mostramos lá no mapa, essas áreas correspondem às regiões industriais lá da França. Beleza? Olha só, geralmente próximo às suas fronteiras e perto também dos portos, ok? Vamos lá, próxima questão. Harry Truman, foi o presidente dos Estados Unidos que assinou o acordo chamado Plano Marshall no início da Guerra Fria. Plano que tinha como objetivo... Opa, professor, essa daí tá mamão com açúcar, professor. O senhor falou. Beleza, vamos ver quem acertou então. Vamos lá. A. O plano tinha como objetivo principal ajudar os países subdesenvolvidos a erguerem suas economias. B. Ajudar as economias dos países sul-americanos que participaram intensamente da Segunda Guerra Mundial. C. Conter o avanço do socialismo na Europa Ocidental. D. Recuperar a economia dos Estados Unidos que estava passando por uma crise pós-guerra. Ou, letra E, recuperar a economia dos países da Europa Ocidental no pós-guerra. Professor, só podia ser ela, professor. Olha só, conter o avanço do socialismo? Não, se é um plano econômico, ok? Não era um plano político. Então, recuperar a economia dos próprios Estados Unidos? Não. Estava passando crise? Não. Inclusive, nós falamos que os Estados Unidos não foi afetado de forma direta porque não teve guerra no seu território. Ajudar os países subdesenvolvidos? Jamais! Eles querem, os países aí, a gente quer só continuar explorando a gente, beleza? Ajudar as economias dos países sul-americanos? Não, somos subdesenvolvidos também, mesma coisa da A. Então, galera, só pode ser recuperar a economia dos países da Europa Ocidental no pós-guerra, ok? Lembra que eu falei para vocês que tinha a Europa Ocidental de influência norte-americana e a Europa Oriental sob a influência dos soviéticos, ok? Beleza, parabéns a todos aí, que eu tenho certeza que todo mundo acertou essa. Vamos lá para a próxima, vamos para uma questão, se liga no Enem, vamos lá. Pelas características geográficas, o Japão tem sérias dificuldades para suprir suas necessidades de energia e matéria-prima. Falei isso durante a aula. Essa realidade se dá sobretudo pela A. Agroindústrias localizada na zona rural. B.
Produção de carvão vegetal junto às usinas siderúrgicas. C. Grandes usinas siderúrgicas localizadas próximas às jazidas minerais. D. Indústrias de tecnologia avançada como eletrônica, óptica e informática. Ou letra E. Pecuária extensiva na zona urbana. Essa ela não tem nada a ver, eu já foi com raiva, olha, pecuária extensiva. Como que pode ser uma pecuária extensiva se nós estamos falando que o Japão tem pouco território? É isso? Eles têm um território muito limitado, então não pode ter pecuária extensiva. E ainda mais na zona urbana, nada a ver. Grandes usinas siderúrgicas localizadas às jazidas minerais, eles não têm jazidas minerais. Ok? Agroindústria, não. Produção de carvão vegetal, vamos pegar carvão vegetal para usinas siderúrgicas? Também não. Então, só pode ser essa tecnologia avançada que a gente falou durante a aula, que eles detêm, eles são os maiores produtores. Estão entre os maiores produtores de tecnologia avançada do mundo na área de eletrônica, ótica e informática. A ótica, inclusive, no final, o meu amigo Batatinha veio aqui e falou: professor, eles têm outras multinacionais na área de câmeras, por exemplo, a Canon, a Sony, a Nikon. É isso, Batatinha? Pois é, essa área é a área ótica também. Beleza? Vamos para a próxima questão? O plano de recuperação econômica do Japão, a partir do término da Segunda Guerra Mundial, plano este que possuía o objetivo moldar a nação nipônica aos parâmetros do capitalismo estadunidense, capitalismo norte-americano, dos Estados Unidos. Ficou conhecido como plano, olha só, mamão com açúcar e mel. Olha só, antes de tudo, a gente tem que lembrar que Meiji foi uma era de desenvolvimento do Japão, mas do século passado. Roosevelt foi um presidente lá do começo do século passado, inclusive até visitou o Brasil, veio aqui na região de Rondônia, Roosevelt, vocês lembram disso? A gente vai ver isso aí já em Geografia de Rondônia, não é isso? Então, galera, o Roosevelt não é desse tempo aí do Japão, da recuperação econômica do Japão, porque isso aí já é depois da Segunda Guerra Mundial, ok? Nem o Truman. E aí só vamos ficar em dúvida entre Marshall e Colombo, ok? Marshall, lembrando que foi aquela reconstrução da economia dos países da Europa Ocidental. Vimos isso na questão anterior. Então, só restou uma, que logicamente que os nossos queridos alunos são fera e perceberam essas deixas que a gente coloca aí nas questões, que inclusive isso também vale para vestibular e para Enem. Às vezes acontece de ter uma questão ou outra do próprio Enem que ajuda a entender a outra questão ali na frente. Beleza? Pense nisso. Vamos lá no quadro. Então, só pode ser, meus queridos, o que nós falamos aí, durante a aula. Foi chamado de Plano Colombo. Beleza? Vamos lá para a questão 5. Sobre o processo de industrialização da Inglaterra. Marque o fator que contribuiu para o nascimento da indústria. A. Concentração de capital acumulado com o mercantilismo. B. Extensas reservas de petróleo. C. As expressivas minas de prata e aço. D. A dominação do continente africano e asiático. E letra E. A adoção do Plano Marshall. Olha só que informação legal, né? Extensas reservas de petróleo. É essa aqui, galera? Isso, exatamente. Não é ela.
Não vamos confundir. A primeira revolução industrial, o nascimento da indústria, não pode ser reserva de petróleo, porque petróleo está relacionado à invenção do automóvel. E aí já é a segunda revolução industrial. Não pode cair nessas pegadinhas, ok? Expressivas minas de prata não tem nada a ver, porque não vai fazer produtos de prata para a indústria, beleza? Também não. Dominação do continente africano e asiático? Não, isso também vai acontecer lá na segunda revolução, o imperialismo. Vai acontecer, mas não está relacionado à primeira revolução industrial, não. Beleza? Então, a gente só pode ter aí ou a A ou a E. E aí, galera? A adoção do Plano Marshall também não. O que houve lá, porque não pode ser o Plano Marshall, galera. Por que não pode ser o Plano Marshall? Porque a gente está falando do nascimento da indústria lá no século XVIII. O Plano Marshall já foi aqui no tempo da Segunda Guerra Mundial, ok? Também temos que estar atento a esses detalhes de informações de tempo histórico, beleza? Vamos lá. Então, a concentração de capital acumulado com o mercantilismo. É isso que se fez com que houvesse o nascimento da Revolução Industrial. Beleza? É isso aí, galera. Suave na nave, viram aí? Tranquilo, beleza? Se alguém ainda não acertou aí, não tem problema nenhum. Pega o seu material, pega um computador, um notebook ou um celular, faz uma pesquisa e se aprofunde, que de repente você fique mais fera do que aquele que acertou. Olha só a sacada, beleza? Então, era o que tínhamos para hoje. Tchau, até a próxima. Valeu!